Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo William, eu sou aluno da FATEC Osasco, estou cursando Tecnologia em Rede de Computadores e hoje a gente vai falar sobre administração de servidores Linux. Essa aula abrange as disciplinas de Laboratório de Desenvolvimento 2 e Linguagem de Programação para Ambiente de Redes 3. As aulas são ministradas pelo professor Leandro Palha. Para quem não conhece, vale a pena dar uma olhada no canal dele. Vou deixar o link aí embaixo para quem quiser dar uma olhada, tem bastante vídeos a esse respeito. Bom, nessa demonstração nós vamos falar um pouco da configuração do servidor de arquivos Linux. Vamos atribuir um IP estático, vamos configurar um servidor de compartilhamento Samba e vamos configurar um cliente com IP estático também, com acesso a esse compartilhamento do Samba. Bom, durante essa demonstração nós vamos utilizar algumas expressões regulares, algumas variáveis e comandos do Linux, mas vale salientar que não é uma aula de programação, não é esse o intuito do vídeo, e também não é uma aula de básico sobre Linux. A gente parte do pressuposto de que quem está assistindo essa aula já tem algum conhecimento, então é só uma demonstração do que a gente tem desenvolvido em sala de aula, ok? Para a gente poder desenvolver o trabalho, nós vamos utilizar o VirtualBox, que atualmente está na versão 6.0. Quem tiver interesse aí de baixar a ferramenta para dar uma treinada, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Nós também vamos utilizar o Ubuntu 18.4. Aqui tem um print da configuração da minha máquina virtual. Atualmente o Ubuntu ele já está na versão 19.4, Ubuntu Server. Porém, para essas aulas aqui nós vamos utilizar o 18.4. Também vou deixar o link aí na descrição do vídeo para quem quiser dar uma conferida. Bom, a primeira coisa que a gente tem que verificar quando a gente for usar o VirtualBox é a configuração de algumas funções aqui que serão necessárias para o funcionamento correto da nossa máquina virtual. Aqui nesse caso nós vamos utilizar um servidor que ele vai acessar a rede através da placa de rede do meu computador. Então é importante verificar isso nas configurações do VirtualBox. Nesse caso, aqui esse servidor está configurado para acessar a rede interna através de um gateway. Porém, como nós vamos utilizar ele para acessar a internet diretamente, então nós vamos deixar ele em modo bridge. Deixar ele aqui para ele acessar as funcionalidades da minha placa de rede. Dá um OK e inicia. Bom, a máquina subiu. Agora vamos logar. Essa máquina é uma máquina que a gente preparou para utilizar em laboratório na faculdade, por isso o login é com o nome de aluno. Vamos lá, logamos. Para quem não sabe, quando você loga numa máquina Linux, ela sobe como usuário local, usuário padrão. Só que como nós vamos dar alguns comandos aqui e precisamos de privilégio administrativo, precisamos estar no perfil de root. Então, para a gente não ficar digitando a senha toda hora de root, vamos ao comando sudo. Ele vai pedir a sua senha de administrador e você já entra como root. E a partir daqui não precisa ficar digitando sua senha toda hora quando você for dar um comando, alterar um arquivo do sistema, certo? Para você verificar
qual o perfil que você está logado, você pode utilizar esse comando, who am I, que em inglês quer dizer quem sou eu. Então ali já está a resposta, está no perfil root, já podemos começar nosso trabalho. Primeira coisa que a gente tem que se preocupar quando a gente está falando de servidor é a configuração da sua conexão, da sua placa de rede. Nos servidores até a versão 16.4, a configuração da placa de rede era feita no diretório /etc /network /interfaces, certo? Porém, nessa versão 18.4 foi reformulada essa parte de configuração. Você tinha vários arquivos que você precisava alterar para você poder fazer uma configuração completa da sua interface de rede. E agora, na nova versão do Ubuntu, a gente tem o diretório etc netplan /50cloudinit.yml. Esse é o novo arquivo onde você faz a configuração da sua conexão de rede, certo? Vamos entrar aqui no diretório. Se você der um ls, você vai ver que já tem o backup desse arquivo. Já tive que fazer o backup para eu poder fazer as minhas alterações, as minhas configurações, em caso de algum imprevisto, poder recuperar as informações originais. Aí na sua máquina você pode utilizar qualquer editor de texto de sua preferência. Aqui no meu caso eu vou usar o Nano 50cloudinit.yml, dá um enter e entra. Essa é a configuração padrão para a máquina poder utilizar atribuição de IP via DHCP, certo? Da maneira que está aqui, ele vai utilizar a conexão da placa de rede do seu computador físico, do seu host, e vai atribuir o IP para a máquina, para esse servidor Linux, e vai acessar a internet. Vamos verificar se está ocorrendo mesmo. Toda vez que você faz uma alteração nesse documento, nesse 50 Cloudinit, você precisa iniciar o serviço. E para você iniciar o serviço, você vai dar o comando netplan apply. Se ele não der nenhuma mensagem de erro, significa que foi aplicado e a configuração foi aceita. Vamos verificar. If config, está aí a configuração da minha interface de rede, a EMP0S3 com IP via DHCP. Um detalhe que é importante frisar é que esse comando ifconfig ele está sendo descontinuado em algumas distros de Linux. O comando que está entrando agora, que promete substituir o comando ifconfig, é o IPA. Um dos comandos é o IPA, fica melhor para visualizar. Então aqui você pode ver que tem a placa padrão do sistema, que é a loopback, que é aquela placa do conexão do localhost, que é 127.0.0.1. E logo na sequência a gente tem a nossa interface de rede que te dá acesso à internet, pegando IP 192.168.17.53 no meu caso, certo? Como que eu faço para verificar se a máquina está conectada realmente ou não? Só dá o comando ping. Todo mundo deve conhecer, né? Bom, a máquina está navegando, está pingando. Vamos verificar outro host, globo.com. É isso aí, a máquina está navegando, certo? Bom, para quem não sabe, o Samba é um servidor de arquivo onde você pode fazer a configuração para compartilhar
diretórios e arquivos com máquinas que utilizam o Windows, por exemplo, ou outros sistemas operacionais. Então, se você não tem o Samba instalado na sua máquina, com o privilégio root, você vai dar o comando apt-get install Samba. Dá Enter. Bom, eu já tenho o Samba instalado, por isso ele deu aqui, que já tem o Samba na minha máquina. Mas aí vocês só aguardar, confirmar quando ele perguntar e instalar o Samba na sua máquina. A partir do momento que o Samba está instalado, você vai ter o diretório etc Samba. Dentro do diretório etc Samba você tem alguns arquivos que já vem default dentro do diretório. O arquivo que a gente vai mexer, o mais importante, é esse smb.conf. Então novamente vou utilizar o Nano como meu editor de texto e vou entrar dentro do arquivo. Verifiquem que o meu arquivo de configuração do Samba ele já está configurado, que a gente tem utilizado ele em sala de aula. Então aqui você tem alguns parâmetros, algumas variáveis de configuração. Então aqui a gente tem o parâmetro global, nosso grupo de trabalho, RC Noite, e o modo de segurança, o modo de acesso a esses compartilhamentos vai ser o usuário. O usuário tem que estar logado para poder acessar esses compartilhamentos, certo? Aqui a gente já tem alguns compartilhamentos pré-configurados. Eu vou apagar esses compartilhamentos para a gente refazê-los, ok? Vamos salvar. Opa. Vocês já viram o básico sobre compartilhamento Samba? Vamos aprender a criar um compartilhamento, certo? A primeira coisa que a gente tem que saber ao criar um compartilhamento, aliás, a primeira coisa que a gente tem que declarar é o nome do compartilhamento, certo? Então vamos criar aqui, sei lá, ADM. A segunda informação que a gente tem que colocar aqui seria um comentário para essa pasta, certo? Que nem ali quando você coloca o mouse em cima de uma pasta, aparece um comentário ali falando sobre o que é aquilo, etc e tal. Então, vamos adicionar um comentário. Vou colocar aqui administrativo. Terceira informação que você tem que colocar é o caminho onde vai estar essa pasta. Então, no caso aqui, path de caminho, barra home, barra aluno, não, vou colocar barra home, barra fatec os, certo? Terceira informação que você tem que colocar é o tipo de validação, como que, aliás, quem tem autorização para acessar essa pasta. Então, vou colocar aqui, ó, valid users. Você pode declarar isso aqui como um usuário específico, colocar o nome do usuário, ou um grupo de usuários, de determinado sistema operacional, ou de determinado domínio, etc. No caso aqui, vamos criar um usuário. Vamos criar o usuário, sei lá, João. O próximo parâmetro que você vai ter que colocar é se esse diretório ele vai ser somente leitura ou leitura e escrita. Então, a primeira informação que você tem que colocar é se ele é navegável, né? Browsable. Sim, ele é navegável. Pode abrir, navegar, visualizar. Segundo parâmetro, se ele é de escrita. Por padrão, o write
Able. Por padrão, no Linux, todo compartilhamento Samba, ele vem com esse writable não. Significa que ele não tem permissão de escrita por padrão. Para você dar a permissão de escrita, você tem que vir aqui e escrever sim, certo? Bom, vamos salvar nosso arquivo, sair, vamos reiniciar o nosso sistema de compartilhamento Samba. Se não deu nenhum erro, não é uma mensagem de erro, significa que o compartilhamento foi bem feito, certo? Bom, o próximo passo depois disso é criar esse usuário chamado João no sistema, porque a princípio ele não tem, certo? Então nós vamos em user add -m para ele criar o diretório home desse usuário João e o nome do usuário João. Se ele não deu nenhum erro, significa que ele criou, certo? Agora que esse João já está no sistema, nós vamos adicioná-lo ao compartilhamento Samba. Então você vai dar o comando smb ps wd -a e o nome do usuário. Ele vai pedir a senha. E foi criado. Ok? Agora vamos testar essa informação. Vamos ver se ela é verídica. Vamos digitar o IP da máquina. Veja que aqui já apareceu o compartilhamento. Vamos ver se eles não dão permissão de acesso. Lembrando que o usuário que eu coloquei lá como usuário para acessar esse compartilhamento é João. E ele não está dando permissão de acesso. Porém, o compartilhamento está feito, certo? Agora que a gente viu como que faz o compartilhamento na mão, vamos aprender como é que faz o compartilhamento de uma maneira mais automatizada. Vamos até o diretório cd/home/aluno, então ls. Aqui a gente tem um programinha em Shell Script chamado add Samba e um outro programinha em Shell Script também chamado Samba. Vamos abrir esse add samba.sh. Testar esse programa. Então, já que a gente está na pasta aqui, só dá um /add samba.sh. Ele me pede aqui, ó, entre com o nome do compartilhamento. Vamos criar um outro compartilhamento. A gente tinha criado o compartilhamento ADM, certo? Vamos criar agora o departamento financeiro. Insira um comentário. Vamos colocar o comentário financeiro. Informe o nome do usuário. Seria o usuário que teria permissão para acessar esse diretório. Vamos colocar Haroldo. Uma senha de acesso. Foi criado o Haroldo. Aliás, foi criado o compartilhamento com permissão de acesso aí para o Haroldo, certo? Vamos testar para ver se deu certo. Aqui já apareceu a pasta financeiro. Pode ver que ela está vazia, mas já está aqui.
Bom, agora que vocês já viram como que funciona esse script de automatização, vamos dar uma mexida nele para ver o que que a gente pode fazer para melhorar esse código. Vamos dar aqui um nano. addsamba.sh. Bom, a gente tem aqui uma variável chamada caminho, que mostra aqui o caminho onde tem que ser salvo essas variáveis. Primeira variável que ele pede é o nome de compartilhamento, certo? Segunda variável é o comentário. Terceira variável, o nome de usuário. E aí ele vai salvar o nome do compartilhamento na variável caminho, o comentário também na variável caminho, o caminho completo na variável caminho e o nome de usuário e aqui é o diretório onde vai ser salvo o nome do usuário. Logo na sequência ele cria o usuário e cria uma senha de usuário e reinicia o sistema. Aqui o que a gente pode fazer? A gente pode pedir a confirmação de usuário se esse compartilhamento vai ter permissão de escrita ou não, certo? Como que a gente pode fazer isso? Deseja permitir escrita no diretório. Qual a variável que a gente pode usar aqui? Permissão. E lá depois que ele salvar o usuário, ele vai adicionar a permissão. No final do script ele vai adicionar a permissão de escrita variável caminho. Certo? Vamos testar? É addsamba.sh. Entre que o nome do compartilhamento, vamos criar um outro compartilhamento agora, certo? Vamos colocar marketing. Insira o comentário. Tô meio sem criatividade. Informe o nome de usuário, um novo usuário. Vou colocar aqui, Camila. Deseja permitir escrita no diretório? Sim. Atribui uma senha para o usuário. E foi adicionado. Vamos testar? Barra 92.168.17.53. Tá aqui o terceiro diretório com permissão de acesso, certo? Agora a gente vai melhorar um pouquinho mais esse código. Aliás, esse processo de automatização. Nós temos aqui dentro do diretório aluno alguns scripts aqui de automatização. Vamos ver esse exercício
Nesse script aqui, nós estamos utilizando algumas funções para criar algumas rotinas de automatização. Então aqui a gente tem uma função insere nome. Nessa função ele vai inserir um nome de usuário em uma lista de nomes.txt no compartilhamento lpar3, certo? Quando eu chamo essa função aqui no meu código com um menuzinho, o menu vai perguntar se eu quero criar essa lista de nomes ou se eu quero inserir um número IP da tabela hosts. Eu vou inserir esse número IP com essa função aqui, ó, insere IP, onde ele pega o número de IP, ele pede também o nome de host e ele adiciona o IP e o host lá na tabela host que fica no diretório etc/hosts, certo? E imprime na tela o nome do host e o número de IP que foi criado, certo? Se a pessoa não confirmar essa inserção, ele retorna que o número não foi inserido na tabela. Vamos ver como que isso funciona? Bom, vamos lá ver como que funciona esse menuzinho com opções. Vamos lá. Opção 1 para criar nome de listas. Vamos escolher a opção 1. Insira o seu nome. William. Final aqui da execução, ele executou normal, ele pergunta, deseja continuar? Se eu quiser, digito sim, e ele vai continuar. Digite 2 para inserir número IP da tabela host. Digito 2, ele vai me pedir o IP, vou digitar qualquer IP aqui, informe o nome do host. O IP inserido foi 4.4.4.4. Confirma? Sim ou não? Se eu digitar sim, ele vai adicionar e ainda vai me mostrar no final da tabela aqui o IP 4.4.4, nome do host é host, e ainda me pergunta, continuar? Se eu digitar sim, ele volta para o menu e eu posso continuar e adicionar quantos nomes eu quiser. Nome tatu. Deseja continuar? Eu vou digitar não para ele sair. E ele saiu, certo? Agora vamos ver o que a gente pode melhorar nesse menu aqui. Vamos adicionar uma função nele. Eu vou adicionar aqui uma function chamada insere usuário samba. O que essa função vai fazer? Essa função ela vai buscar aquele menu que a gente criou de adicionar usuário, certo? Então vamos lá, colocar o caminho absoluto home aluno add samba.sh, certo? Vamos testar para ver se vai funcionar. Aqui no meu menu eu vou dizer que a minha função 3 ela vai servir para adicionar, aliás, para adicionar compartilhamento samba.
certo? Aqui a gente tinha esquecido de chamar a função, né? Quando eu coloco lá no menu o que eu vou fazer, eu tenho que dizer aqui pro meu programa a função, tenho que chamar a função. Então insere usuário samba, certo? E agora sim, vamos testar. Barra aluno barra aluno barra x case 4.sh. Vamos lá para a opção 3. Ele buscou lá o script do nosso programinha. Vamos criar um novo compartilhamento. Nós criamos ADM, financeiro, marketing. Agora vamos criar o compartilhamento TI. Insira um comentário. Tecnologia. Forma o nome de usuário. Técnico. Deseja permitir a escrita no diretório? Sim. Deseja continuar? Sim. Vamos criar mais um compartilhamento? Novo compartilhamento. Fatec. Comentário. LPAR3. Opa, LPAR3. Forma o nome de usuário. Aluno. Deseja escrita? Sim. E vamos sair do script. Vamos testar essa conexão? // 192.168.17.53. Olha aqui, nós já temos aqui diretório ADM, diretório Fatec, diretório financeiro, diretório marketing, diretório TI. Vamos ver se a gente tem direito de escrita aqui. Não, tem que estar logado para isso, né? Vamos ver. Tem que estar logado, né? Se não tiver logado, não dá. A gente só consegue ler. Bom, nós fomos no cliente, computador cliente, e vimos que ele está acessando o nosso compartilhamento, certo? Vamos no na nossa máquina virtual Linux Mint. Pronto, agora a nossa máquina já subiu, vamos fazer o login. Vamos subir a nossa máquina. Vamos verificar aqui se ela tem os compartilhamentos e se está acessando os compartilhamentos. Aqui no nosso servidor. Estão aqui todos os compartilhamentos aparecendo. Vamos ver se ele acessa. Para essa pasta TI eu coloquei o técnico. RC Noite. Tá aqui, acessou. Vamos ver se ele deixa aqui na nova pasta. Não vai deixar por enquanto. Mas está aqui, todos os compartilhamentos. Marketing.
certo? Vamos ver como que ficou o nosso arquivo de configuração do Samba. CD, vamos dar um nano, etc, Samba, /smb.conf. Olha aqui, ó. Viu que a gente utilizou um script de automação e todas as informações vieram para cá, ó. Certo? No mesmo formato em que nós fizemos o primeiro compartilhamento. No mesmo formato vieram os demais. Certo? Marketing, TI e FATEC. Ok? Bom, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de deixar seu joinha e até mais.